Começando mais um episódio, um programa muito interessante sobre emagrecimento. E o convidado de hoje é uma pessoa muito especial, meu médico, o médico da minha família, Dr. Maurício Bezerra Oliana. Olá, vamos estar falando hoje um pouquinho do emagrecimento de uma forma saudável, que é o que a gente preconiza aqui, de preferência sem usar o quê? Medicamentos, né? Que é a nossa pauta de hoje. Vocês estão acompanhando aí vários medicamentos sendo lançados no mercado, prometendo resultados miraculosos, mas o que ninguém fala para vocês é o custo disso. Quais são os efeitos colaterais que a gente tem com esses medicamentos? Esse bate-papo com o Flávio é justamente isso, para a gente dar para vocês um caminho diferente, um caminho muito mais saudável e sustentável para você perder peso e manter isso ao longo do tempo. É isso aí, Dr. Maurício. Ó, o principal objetivo da maioria das pessoas é o quê? Buscar emagrecimento por uma questão de estética, de saúde, que seja. E a gente vê isso muito na prática, que as pessoas estão errando buscando atalhos. Então, por isso o convite do Dr. Maurício, ele é especialista nessa parte de acompanhamento sistêmico, vamos dizer assim, né? Ortopedista de formação, né, Dr. Maurício? Sim, eu trabalho bastante com medicina esportiva, que é um foco no nosso consultório, e a gente vai falar um pouquinho desses medicamentos, né, miraculosos, que estão agora sendo utilizados aí por uma boa parte da população, de alta renda inclusive, e a gente vai falar um pouquinho sobre os efeitos colaterais desses medicamentos que não contam para vocês. Então, promete muito, não promete? Prometem, né? O mais famoso deles é o Ozempic. Então, tem até aqui uma revista que você trouxe. Essa revista, olha só que bacana, é da super interessante, né? Ela fala justamente o lado oculto desse medicamento. Ele é um agonista de GLP-1, que é uma substância produzida pelo intestino que faz aumentar a produção de insulina pelo pâncreas e favorecendo esse emagrecimento, né? Ele foi preconizado inicialmente para tratar diabetes, mas off-label também está sendo utilizado em grande monta aí para fazer as pessoas perderem peso. O que elas não imaginam são os efeitos colaterais, que a gente vai estar falando sobre isso hoje aqui no nosso bate-papo. Explica um pouquinho como é que as pessoas acharam esse caminho secundário para esse medicamento. Pesquisaram sobre a pesquisa sobre o medicamento, eles verificaram que além de baixar a glicemia, que era o objetivo inicial desses medicamentos, ele tinha um efeito colateral que seria a perda de peso. E começaram a utilizar de uma forma off-label, né, não oficial, e ganhou aí uma grande repercussão e muita gente utilizando. O que as pessoas não sabem é que esses medicamentos têm muitos efeitos colaterais que estão escritos na bula. Por exemplo, o Ozempic, ele explica que aumenta a chance de retinopatia diabética de uma forma muito significativa. Né? O que é isso? Isso é uma alteração, seria um efeito colateral do diabetes. Na retina. Sim, só que esse medicamento, teoricamente, que controla a glicemia, ele piora a retinopatia diabética numa grande parte dos pacientes. Fora isso, tem relacionado também quadros autoimunes relacionados à tireoide, doenças autoimunes, os seus próprios anticorpos atacando a tireoide. Esse é um outro efeito colateral. E está sendo estudado também a possibilidade de aumentar também o risco de câncer de pâncreas, né, que está em estudo. Então, esses medicamentos, eles têm efeitos colaterais aí que não são divulgados. E essa revista, por incrível que pareça, estava nas bancas e ela explica justamente isso. Mas vocês viram que isso não é muito divulgado. Não é né? divulgado. Inclusive, muitos endócrinos só botam o lado bom do medicamento, mas eles não explicam os outros lados, os efeitos colaterais da utilização. E quais são os efeitos que promovem o emagrecimento utilizando o Ozempic? Teoricamente, por aumentar essa produção de insulina, né, isso ajuda você jogar mais o açúcar, né, dentro do músculo esquelético, tirar ele da corrente sanguínea e teria um efeito anabólico inicialmente e também, muscular. E também queimar o estoque de gordura, né, porque você tem que tirar a glicemia de algum lugar. Né, então, se você joga isso para dentro da musculatura, né, você vai ter que tirar onde? Do depósito de gordura. Então, o problema é que ninguém explica que para você ter o efeito de emagrecimento, você tem que continuar usando ele ao longo da sua vida. Então, se você utiliza e tem emagrecimento nos primeiros meses e você para de utilizar, eu vou utilizar e eu vou tentar manter isso com alimentação e com exercício. A história não é bem assim. Você vai ter que muitas vezes manter o uso do medicamento. Então, ao longo do tempo, você cessando a utilização do medicamento, você volta a ganhar peso gradualmente. E tem um desmame, não é isso? Tem um período de consumo maior de quantidades de Ozempic, que é aplicável injetável subcutâneo. Mas o problema é que você vai ficar dependente desse medicamento que não é barato. Não é. Né? E você por volta de R$1.000, né, para arredondar um pouquinho o valor? Sim. Para uso mensal ou semanal? Semanal. Semanal. Eles usam semanal. Né? É semanal, mas mais ou menos o custo do medicamento é R$1.000 por mês, vamos dizer assim. Em torno disso. Né? Então não é um medicamento barato. Não, de jeito nenhum. Né? Mas o problema é que ele dá um efeito muito bom a curto prazo. Isso que empolga mais as pessoas. É isso que é o ponto principal, né? Que a gente vê
que as pessoas que estão utilizando o Ozempic até tem um resultado inicial importante para emagrecimento. Acho que por isso que alguns profissionais indicam esse medicamento para uso desse objetivo, porque ele vai encantar o cliente dele, o paciente dele, no caso, através de um resultado mais rápido. Mais uma vez, né, Flávio? A pílula mágica, né? Pílula mágica, exatamente. Pill, quer dizer, um remédio mágico que faz você perder peso. E depois o que é vendido é que, após a utilização, você com exercício e com alimentação, isso vai se manter. Então, mas isso não é verdade. Mas vamos pensar direitinho, né? Todo o processo de emagrecimento que envolve ou medicamento ou procedimento estético que seja, sempre tem a pílula de matar a sede, que é o quê? Você toma a pílula de matar a sede e toma 2 copos de água. Que é o quê? Você fazer o exercício, comer direito, dormir bem, que não muda muito o script em relação a isso. É claro que tem muitas variáveis do exercício, a alimentação ela tem muitos pontos importantes, mas a gente percebe que toda a pílula mágica ela vem com os comportamentos ideais para promover o objetivo principal, que é o emagrecimento. Você tem o bônus, mas ninguém fala sobre o ônus. Né? Então. E vão surgir agora, acompanhem, outras moléculas, algumas até mais caras, a tirzepatida do laboratório Lilly. Ela promete você perder... novidade, eu não sabia. Novidade. 22,5% do seu peso. Olha só, mais uma pílula mágica. 22%? 22,5%. Tem até o peso exato que também você vai eliminar. A indicação inicial era para controle de diabetes, né? Mas agora, mais uma vez, estão direcionando, né? E é uma molécula nova. Nova. Tá. E também é o mesmo mecanismo do Ozempic, né? Entendi. Semaglutida, né? Isso aqui é mais forte, é isso? É uma molécula mais moderna, entre aspas, entendi. que vai prometer entregar esse resultado miraculoso, mas mais uma vez não explicando sobre os efeitos colaterais, que muitos deles estão na bula e tem outros que estão sob estudo, que ainda não foram identificados e não estão expostos para a população. O pessoal utiliza com esse fim, mesmo não sabendo os efeitos colaterais a longo prazo. Off-label, mas lógico que os laboratórios têm todo interesse que isso seja direcionado também para perda de peso, porque o mercado é gigantesco. É gigantesco. Você busca em pesquisas, o emagrecimento é uma das pesquisas mais abundantes na internet, como emagrecer rápido, qual remédio para emagrecer, como perder a barriga, todo mundo buscando a pílula mágica, e o Ozempic, ele veio como pílula mágica, e hoje em dia já não é tanto, já porque as evidências estão começando a aparecer, né, Flávio? Começando a aparecer. Porque não só como é off-label, não foi estudado sobre isso. Até você assistiu o filme que lançou na Netflix agora, A Máfia da Dor. Especificamente eu não vi. É muito novo. Tá. É muito novo, é baseado em fatos reais. E ele fala muito da utilização off-label, que era um medicamento para amenizar a dor de pessoas, de pacientes que estavam em fase terminal de câncer. Daí viram que era um medicamento que fazia se dava um efeito muito confortável para quem tinha dores e começaram a passar off-label. Só que os estudos eram todos voltados. Quem não assistiu, assiste, que o filme é muito legal. Assim, dá para entender. Eu esperava menos do filme, assisti esperando muito pouquinho e eu me surpreendi pela história, como que funciona o mecanismo ali do ramo farmacêutico em relação aos benefícios de rentabilidade, de ganhar dinheiro mesmo. Né? Os caras estão buscando no filme tá mostrando que tá buscando a qualquer custo e não parece ser diferente na prática aqui, né? Sim. O importante é vender o medicamento, não importa o fim. Eu acho que Flávio, nós temos um pequeno grupo que a nossa batalha é passar para vocês, para que vocês pensem diferente. Não é um remédio miraculoso que vai fazer vocês perderem peso ou a cápsula que vai fazer você adquirir sua saúde. E sim, mudança de hábitos, muito trabalho, sono, um eixo neuroendócrino imune melhor, para que você tenha um funcionamento do organismo Isso melhor. Daí é um ponto importante. O Dr. Maurício, ele é especialista em neuromodulação. É uma linha da medicina muito específica. Quase não vejo nenhum médico com essa linguagem, com esse tipo de tratamento. Tanto que você é um dos únicos no Brasil que faz o REAC. Nós temos um pequeno grupo que muito trabalha com conceitos da biofísica, que não são conceitos da bioquímica. Infelizmente, isso é muito pouco divulgado. Se você tiverem curiosidade, dá um Google depois, ou até mesmo no chat GPT, polaridade celular. Qual é a importância para a manutenção da nossa saúde? Vocês vão ficar abismados como esse conceito da biofísica tão importante. Eu vou fazer mais ainda. O Dr. Maurício tem um canal da clínica dele, que é a Clínica Fit, um canal no YouTube, que tem muitas informações extremamente relevantes para a saúde no geral, mas ele coloca muito temas voltados para essa neuromodulação.
essa polaridade celular através do tratamento do REAC, que você aplica com muita maestria. No caso, eu faço esse tratamento com ele uma vez por ano, uma vez a cada 1 ano e meio. Minha família também faz, e é o que mudou minha vida. Assim, eu tinha até, não mudando o assunto, mas pode voltar nisso, eu estava tendo momentos de crise de síndrome do pânico, arritmia cardíaca. Ansiedade. Ansiedade mesmo. Ansiedade. E no caso ali, não tomei nenhum medicamento nem nada, não, só um cortezinho rápido, e através da neuromodulação você tratou e nunca mais tive nenhum episódio dessa ansiedade excessiva aí. Mais uma vez a gente melhorou a polaridade celular dos seus neurônios em áreas específicas do seu sistema nervoso central e você teve os efeitos disso. Mas olha só, não foi a pílula mágica. Não foi uma melhora do funcionamento do eixo neuroendócrino-imune. Que é importante para o emagrecimento. Sim. Muito importante. E um dos motivos que eu gosto muito do Flávio, não é porque ele está aqui na minha frente, é porque ele tem essa filosofia que é muito parecida com a minha. Não é entupir de anabolizante, hormônios, que vai fazer você ficar um cara forte. Ao contrário, é um trabalho sério, é um trabalho que foca na melhora da sua saúde gradativa, um trabalho estruturado. E não esse trabalho comercial, que é utilizar um monte de medicamentos, remédios, anabolizantes, para você ter um efeito rápido e fugaz. Essa não é nossa filosofia de trabalho, por isso que a gente tem mais ou menos o mesmo modo de pensar, né? Sim. Que é muito importante. A saúde não a qualquer custo. Sim, saúde não, claro. A estética não a qualquer custo. A saúde num processo contínuo, de melhora contínua, buscando um bom conhecimento, bons profissionais. Sim. Alimentação é essencial para isso, né? A gente sabe que Mas, comportamento Fábio, alimentar é importantíssimo. Educador físico, eu sou médico, cara, são princípios que norteiam as nossas profissões. Exatamente. Focar o quê? Na saúde, do benefício do nosso paciente e não você ter um resultado que a gente está detonando ele, né, dando um monte de efeito colateral, quer dizer, uma falsa ajuda. Na verdade, nós estamos prejudicando ele em demasia a médio e a longo prazo. Então, pensando nessa lógica que você falou agora do nosso trabalho muito parecido em relação a buscar a melhora do indivíduo, quando a gente pega algum profissional que passa um medicamento desse com fins, não estou criticando, tá? Mas é um modo de entender aí como é que funciona o processo. Um medicamento como esse, ele vai dar um resultado significativo a curto prazo. Mais uma vez, é duradouro? Mais uma vez, vale a pena? Mais uma vez, são caminhos. São caminhos. Você tem que fazer... Reparou que a gente faz escolhas diariamente na nossa vida? Qual caminho a gente vai pegar? O caminho sério do trabalho ou o atalho? Vocês vão ter que escolher isso. O atalho, ele vai entregar alguma coisa no curto prazo, mas não é uma coisa estruturada. Né? Vocês já viram agora, antigamente, há uns anos atrás, era cirurgia bariátrica. Né? Cirurgia bariátrica, verificaram que existem vários problemas a médio e longo prazo da cirurgia bariátrica, deficiência de vitaminas, né? Você tem uma perda de massa muscular com um aumento da gordura corporal ao longo do tempo. E agora, qual é a propaganda desses laboratórios? Acabou a cirurgia bariátrica. Você até agora, né, esses remédios que entregam esse resultado sem precisar fazer a cirurgia, mas mais uma vez, ninguém fala para vocês os efeitos colaterais. É isso mesmo. E qual que é um outro efeito colateral do Ozempic que poucos falam? Um que está sendo estudado é o câncer de pâncreas. Tá? Câncer de pâncreas. Vamos lembrar que, por um agonista de GLP-1, isso força o pâncreas. Tá? Então, por forçar essa estrutura, você pode favorecer a médio e longo prazo o aparecimento de câncer. Está sendo estudado isso. A Super Interessante cita isso, tá? Que não é muito divulgado para vocês, mas são estudos. Mas o medicamento está aí para venda, né? Se tem suspeita, é bom prestar atenção, porque onde há fumaça pode ter fogo. A gente tem que ser um pouco, né, um pouco perspicaz. Sim, né? tem que ser. A gente não pode acreditar cegamente, a gente tem que pesquisar, estudar. O que está muito claro, que tem vários trabalhos mostrando, a Super Interessante também cita isso, e já tive alguns pacientes meus, quadro autoimune de tireoide, com aumento de anticorpos, que atacam essa glândula tão importante. Eles não tinham esse problema, tomaram o medicamento e apareceu um quadro autoimune. Mais uma vez, sugere, eu não posso afirmar, mas há uma sugestão. Os estudos preliminares vão comprovar isso. Estão mostrando. Estão começando a mostrar isso. E esse quadro, ele é reversível ou ele é crônico? Se você tem um quadro autoimune com destruição das células tiroidianas, é um quadro que o que foi destruído, o que foi lesado... Pessoal, então, tem que colocar em pauta o que vale a pena. Um emagrecimento forçado pela pílula mágica, onde você vai ter um resultado em curto prazo e talvez não consiga manter, e tem vários riscos, inclusive essa doença autoimune da tireoide. Também é possível câncer no pâncreas, ou entrar num processo ideal de emagrecimento, de saúde, de comportamento, que é algo
muito mais favorável para você conseguir manter ao longo do tempo, que é bem importante. Acho que... E vamos lembrar bem, né, pessoal? Esses medicamentos eles foram adicionados para ajudar no controle do diabetes grave, né? Grave, mas esse é o ponto, vê hein? Que grave. O off-label transformou isso tudo. No mercado. Então, num paciente de diabetes grave, ok, tem algum sentido, mas para perder peso, gente, né? Vamos pensar um pouquinho, existem caminhos muito melhores, né? Só que o problema é o diabo do atalho, né? Tudo é vendido a atalho, seja para ganhar massa muscular, para perder peso e assim por diante. Então está concluído que não vale a pena utilizar esse tipo de medicamento. É uma decisão muito individual. Individual. O tempo todo são escolhas. Qual é a sua escolha? Né? Então os meus pacientes ele tem uma escolha. Saúde, né? Algo gradual, estruturado, trabalho, mas o que eles conquistam não desaparece de uma hora para outra. Não. Né? Então isso para mim é muito mais significativo. Com certeza. E a gente vê na prática também, aqui na nossa prática na Training for Health, que é o quê? As pessoas que mudam o comportamento mesmo têm resultados fantásticos. Sim. Em poucos meses, fazendo direito, 1 ano, 2 anos, está num peso legal caso tenha um sobrepeso muito elevado. Por que não fazer da maneira correta, fazer o que tem que ser feito, para sim conseguir algo sustentável e não ter nenhum prejuízo para a saúde? Acho que a conclusão da nossa conversa sobre Ozempic, acho que está bem concluída em relação a isso. Sim, eu acho que a gente passou a mensagem, né? Vocês já estão conscientes e agora cada um tem as suas informações para fazer as devidas escolhas. Sim. E pensando nisso, se alguém tiver alguma dúvida, em relação a esse tema e quiser mandar para a gente nos comentários aqui no YouTube, vai ser um prazer. Vou passar para o Dr. Maurício, a gente pode responder juntos aí essas questões que caso vocês tenham. E espero que vocês acompanhem, que a gente vai fazer uma série de vídeos sobre emagrecimento e saúde. É só acompanhar nosso canal que você vai ter bastante informação interessante.